Olá, muito boa noite, você que nos acompanha na TV SC, mais uma vez aqui a postos para informar, para relatar o que de mais importante acontece aqui nas 7 cidades do ABC. E como tem acontecido coisa, hein, meus amigos? Aquele tal do prazo eleitoral que há tanto a gente chamava de pré-eleitoral, agora já se transformou na campanha propriamente dita. Candidatos a prefeito, candidatos a vereador nas ruas. Em todo o país, 497 mil candidatos a prefeito e vereador. Pouquinho mais do que em 2012, quando 492 mil postulantes foram até as urnas e se colocaram à disposição dos eleitores em todo o país. Só aqui na nossa região, no nosso quintal ABC, são 47 candidatos a prefeito, 8 em São Caetano, que é a cidade que lidera em quantidade, que lidera a matemática aí entre os prefeituráveis. O Café com Fatos, claro, segue também uma legislação. Quando for dar espaço, é um espaço equânime, igual, equilibrado a todos os candidatos. Por isso a gente tem que ter uma moderação aqui para falar de nomes, para citar partidos, entre outras prevenções, a gente diria, né? Mas estamos aqui para tratar mais uma vez dos temas aqui da nossa região. Eu, Leandro Amaral, e de costume toda quarta-feira aqui, Anderson Afonso. Anderson, boa noite. Oi, Leandro. Bom saber que você está aqui com a gente mais uma vez. Bom saber que o telespectador nos acompanha no canal 3 da NET. Para você que está na cidade de São Caetano, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em webtvsãocaetano.com.br, nossa parceira de conteúdo para tocar o barco aqui nos próximos 60 minutos. É muito bom estar aqui no Café com Fatos, informando, prestando serviços, chamando você para tomar um cafezinho com a gente discutir temas importantes. Leandro falou da primeira semana da eleição, já tem papelzinho na garagem, já tem um monte de carro adesivado, já tem carro de som passeando pelos bairros aí. Precisa ver essa legislação direitinho, hein? A gente aqui no Café com Fatos vai tentar depois atualizar aí nos programas, nos próximos programas, o que pode, o que não pode, né? Porque tem cara que faz campanha, mas ao mesmo tempo ele está fazendo campanha contra, porque ele incomoda as pessoas, né? Então hoje mesmo deparei com um carro de som girando no bairro onde eu moro. Pô, mas que saco, vai devagar, tem que ter moderação. Aliás, você dizia da moderação, a eleição aprecie com moderação, né? Porque vai ser rápido, muito. Campanha de 45 dias, tiro curto, por isso tem muita gente aí com pressa para ver se consegue voto da população. Vai pensando aí, faça a sua reflexão, porque o dia 2 de outubro vai chegar rapidinho, e aí quando você tiver cara a cara com a urna, é você que decide, para prefeito e para vereador, né, Leandro? É verdade, Anderson. E em paralelo a esse ambiente eleitoral que toma conta das ruas, como o Anderson destacou, ainda essa semana um pouco mais tímida essa aproximação, até porque muitos candidatos ainda não obtiveram nem a abertura da conta e nem o CNPJ, e por isso não podem ir nas ruas com todo o volume de campanha necessário ou todo o volume de campanha previsto. Mas com certeza a partir da próxima semana, aí sim teremos bandeiras, camisetas, aqueles cabos eleitorais, apoiadores nas ruas e os candidatos, como o Anderson bem lembrou, enchendo o seu quintal de papelzinho. Ah, mas não saiu a reforma política. É verdade, mas a reforma política pode começar de fora para dentro. Ou seja, se você não gosta dessa atitude, carro de som, papelzinho na rua, então não vote no candidato que faça alguma dessas ações. Para mim, esse cara do carro de som já perdeu meu voto. Aí, já. Esse cara já perdeu meu voto. Já não vai ter mais. Candidato a vereador. Né? Aliás, um jingle feio para burro também. Não teve nem criatividade. Não teve, foi zero. Então já está fora da minha lista. Então, se você quiser, faz igual. Isso agora, falando em criatividade, mas no paralelo à política eleitoral, falando da política administrativa, agora há pouco, no finalzinho da tarde, teve posse aqui na Prefeitura de São Caetano a nova comandante da Guarda Civil Municipal, Vanessa Pacheco. E por que a gente fala da Vanessa Pacheco? Nós temos imagens dela que se emocionou na hora do discurso, porque a Vanessa é a primeira mulher a comandar a Guarda de São Caetano do Sul, ou seja, primeira vez que uma representante do sexo feminino chega a esse patamar hierárquico dentro da corporação. Então se emocionou, ela que tem o pai que já trabalha há muito tempo na corporação, conhecido como Pacheco, nome conhecidíssimo na cidade de São Caetano, também no ABC. Então ela tomou posse e agora vai dar sequência a esse trabalho. E já era uma previsão, né? Desde que o antecessor a ela tomou posse, se não me engano foi no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, já tinha a perspectiva de que em agosto, até para atender a legislação, alguém da própria Guarda, alguém da própria GCM tomaria o comando da corporação para conduzir os trabalhos. E isso foi confirmado então na tarde de hoje. Repito, Vanessa Pacheco,
nova comandante da GCM na cidade de São Caetano. Mas isso tem a ver com a eleição, Leandro? Não, não tem a ver com a eleição. Não tem nada a ver com a eleição. Não, não tem a ver com a eleição. É porque o antigo comandante da guarda, ele não era da corporação. Ele tinha uma ligação mais com a rota, enfim. E foi deliberada uma legislação de que a partir de agosto desse ano, todo o comando de guarda teria que ser alguém retirado, alguém escolhido a partir da própria corporação. E faz sentido, vamos entender, exatamente. Né? Faz sentido, está dentro da corporação ser alçado ao posto de comandante, né? Exatamente, e por isso então a escolha da Vanessa, que também já tem bastante tempo de carreira aí dentro da GCM e acabou sendo escolhida para comandar a guarda a partir de então. Meus amigos, e a pauta segurança movimentou a região do ABC hoje de novo, né? A gente sabe que a violência está presente aí nos centros urbanos, infelizmente. Mas essa madrugada, noite, passa bairro Campestre em Santo André, toda a região ali do centro de Utinga, né, Avenida dos Estados, um susto daqueles, né, um susto grande. Temos imagens aqui, nós vamos já reproduzir, enquanto eu pego alguns detalhes atualizados aqui, ó, homens armados invadiram, foi hoje de madrugada, a empresa de transporte de valores Protege, em Santo André. Olha que engraçado, né, fica ali, engraçado entre aspas, né, a Protege fica encravada no bairro residencial. Só está cheio de prédio, de gente morando ali no entorno da Protege, né? Na Rua dos Coqueiros, 1291. Segundo a Polícia Militar, ao deixar o local, os invasores trocaram tiros com funcionários da empresa e incendiaram veículos das proximidades durante a fuga. Ninguém foi preso até agora, a princípio não há feridos, nem registro de roubo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além da Rua dos Coqueiros, há outros focos de incêndio, né, que acabaram aparecendo nas proximidades para conter a chegada da polícia. E, avenidas como a Almirante Delamare, né, em São Caetano, faz divisa com São Paulo, a própria Avenida do Estado, né, em São Paulo, Viaduto Grande de São Paulo, região do Ipiranga, para vocês terem ideia da magnitude da ação desses bandidos relacionada a essa tentativa de assalto na Protege. Para os moradores foi um negócio absurdo, né? Parecia que estava um clima efetivamente de guerra, tinha gente querendo fugir de casa, sair a tiro para todo lado. Um susto, mas ainda bem, como noticiamos, a informação que a gente tem apurado até agora há pouco, não houve feridos nesta ação, né? Agora a polícia vai fazer as investigações necessárias, tá aí, ó, as balas, né? Como é que chama esse prego aí, ô Ed? É o Miguelito, né? Isso, o Savoy que ensinou a gente hoje à tarde como é que chama isso aí. Miguelito, que eles pegam, fazem esse negócio com prego aí e jogam na rua, que é para estourar os pneus e quem chegar perto, entendeu? Que é para dar segurança para os bandidos, né? Para não deixar ninguém... É para proteger os bandidos. Para proteger, né, os bandidos, você vê que maravilha, né? Então os miguelitos foram usados também, a polícia pegou. Você vê a quantidade de munição, absurdo, né? Absurdo. Negócio assustador, né? Então a gente lamenta, evidentemente, esse ocorrido e torce muito para que a polícia agora, sua inteligência, possa pegar essa turma, né? Porque não é o primeiro não é a primeira empresa de transporte de valores que é alvo desse tipo de ação recente, é bom dizer isso. Cresceu esse número, precisamos avaliar o que está acontecendo, por que isso está ocorrendo e efetivamente o cidadão de bem tem que se sentir protegido, né? Não pode estar em casa como se estivesse no meio de uma guerra, né? Infelizmente é isso muitas vezes que acontece nos grandes centros urbanos. É isso, Leandro. Não, e perfeito, Anderson. O relato, né, e imperfeita essa situação, aliás, quem acompanhou pelas imagens que rapidamente foram repercutidas nas redes sociais, dá para ter uma ideia da ousadia, entre aspas, da bandidagem, né? Quem teve acesso, quem mora perto, quem acompanhou, relatou que foi uma operação de guerra, foi algo de cinema, essa iniciativa dos bandidos em relação à sede da Protege. Não, esses miguelitos aí, esses pregos, foram espalhados nas avenidas do entorno. A Avenida dos Estados em Santo André, também, por exemplo, na região de Utinga, tinha um monte. Né? Tava cheio disso. As imagens realmente são olha só, impressionantes. Muito e Anderson, triste, só pegando o seu gancho, estou aqui até com a rede social aberta, inclusive foi repercussão durante toda a tarde desta quarta-feira, especialmente aqui em São Caetano,
o relato feito pela Regina Maura. Regina Maura foi candidata a prefeita em 2012 aqui na cidade, assessora especial na gestão de 2009 a 2012, e ela colocou exatamente o seguinte, ó: amigos, muito cuidado, acabo de ser atacada tentando entrar em São Caetano pelo Heliópolis, armas enormes e automáticas. Nunca vi tanta sensação de impotência, nenhum policial até chegar em casa. Estamos numa guerra civil, socorro. Ela fez esse registro, Anderson, às 7 horas, ou seja, comecinho da tarde de hoje, por volta de 1h20, e repercutiu demais. Ó, 544 compartilhamentos no Facebook, o registro aqui da Regina Maura, que não deu mais detalhes, mas que reportou aí esse cenário que ela, pelo menos avistou, se deparou no início da tarde de hoje, voltando de São Paulo a São Caetano do Sul, Anderson. Uma loucura mesmo. Bem, meus amigos, o nosso Café com Fatos tem muita informação, tem prestação de serviços, tem atualização das principais notícias, aliás, temas que os jornais vão repercutir amanhã, mas você sabe antes acompanhando a nossa programação aqui na TVSC. E nós estamos trazendo também um convidado na edição de hoje do Café com Fatos, que tem uma conexão com o assunto relacionado à justiça. Agosto é o mês do advogado. Dia 11 é comemorado o Dia do Advogado, marca a data da criação dos cursos jurídicos no Brasil, e a gente recebe aqui com muita alegria nos estúdios da TVSC, nesta edição do Café com Fatos, o Dr. Adilson Dias, que preside a OAB aqui em São Caetano do Sul. Muito bom recebê-lo, Dr. Adilson. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, meu amigo Leandro. Boa noite, telespectadores. Fico contente e lisonjeado de ter recebido esse convite para estar aqui no vosso programa, que é um programa excelente. Eu, particularmente, sempre assisto. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Estou à disposição. Bom, grande alegria tê-lo aqui mesmo, viu? Alegria minha, obrigado. Bem, agosto é um mês de festa para os advogados, né? Para os advogados é o mês mais bonito. É o mês que nós comemoramos o dia do advogado e, como você falou, em 1827 foi inaugurado os 2 primeiros cursos jurídicos no Brasil. Então, aproveita-se a data e comemora-se o Dia do Advogado. Lá na OAB de São Caetano, nós temos vários eventos, e que tanto o Leandro quanto o Anderson estão convidados. Muito obrigado. E no curso do programa podemos falar sobre alguns eventos. Sim, vamos citar. Gostarem. Vamos citá-los sem dúvida alguma. Tá bom? Doutora Adilson, um ponto importante nessa linha do calendário dos advogados, para o cidadão que está em casa, para quem não acompanha tão de perto o dia a dia da advocacia. Tem gente que fala, mas a classe dos advogados é uma classe muito restrita, eles conseguem muitas conquistas, mas são conquistas em prol dos advogados. É importante ressaltar porque cada vez mais a figura do advogado aparece na região do ABC. Não à toa, nós tivemos aí em Santo André, São Bernardo, São Caetano, nomes de advogados, inclusive do senhor, cotado para disputar a chapa majoritária justamente pelo trabalho de representação feito pela entidade e reconhecido fora dela também. O que tem avançado nesse aspecto da OAB expandir além dos muros? Eu entendo, Leandro, que é o seguinte: o advogado, ele faz uma parte da sociedade. Por exemplo, de São Caetano, a sociedade local. Nós procuramos fazer vários eventos em prol da comunidade. Fazemos também eventos dentro da própria OAB, onde a comunidade participa. Então, eu acredito que esses colegas, inclusive eu, que estivemos cotados para participar da eleição partidária, eu acredito que seja por ocasião desses eventos, que hoje a população participa mais da OAB. A OAB abriu para a população. Vou te dar um exemplo. Dia 30 próximo, haverá o debate entre os prefeituráveis aqui da nossa cidade. Vai ser o primeiro debate de São Caetano, né? Segundo. Na eleição passada já houve. Tá, não, mas do calendário desse ano vai ser o primeiro encontro direto entre os candidatos. Isso. O evento está aberto para toda a população. Basta ir lá realmente tirar uma senha, porque nós temos 200 lugares. 200? Me falaram que iam
arrumar para 200, mas efetivamente 100, 150 pessoas no nosso auditório. Então, veja bem, isso abre a OAB para a sociedade. E, por outro lado, veja bem, todos nós, não só o advogado, como o Leandro, jornalista, o Anderson, jornalista, a partir do momento que sai da sua residência, vocês também fazem política. Eventualmente, o advogado faz um pouco mais, ter estudado ou ter um conhecimento de uma matéria que nem toda a população faz. Ou seja, aí vai formando opinião. E as pessoas acabam conhecendo o advogado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive acesso numa dessas pesquisas que é feita, como é que eles falam, para ver o perfil de um vice-prefeito. Pesquisa Qualitativa, por exemplo? Desculpa, eu não sabia. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Falaram para mim que a população de São Caetano conhece esse presidente, uma quantidade de 20% da população de São Caetano. Eu nunca fiz trabalho fora da minha OAB. Então, eu acredito que seja hoje, porque a OAB abre mais para a sociedade. Mas a OAB é reconhecida mesmo como uma entidade que vai além, né? Participou de vários movimentos fortes aqui no Brasil, no processo de redemocratização, no impeachment do ex-presidente Collor. A OAB foi protagonista naquele momento, né, doutora Adilson? E, de fato, as OABs, as subseções, né, no caso São Caetano do Sul, tem uma proximidade com as pessoas, e aí eu quero pegar um outro gancho, acho que é importante o senhor tratar disso também, porque quem nos assiste também é ávido por isso. As pessoas querem justiça. Sim. E elas encontram justiça por meio do advogado. É o advogado que proporciona isso. E a OAB, muitas vezes, é o recurso que o cidadão que não tem condição de pagar um advogado, é onde ele encontra essa possibilidade por meio de várias ações que a OAB tem. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Eu até iria chegar nesse ponto, Anderson. Eu vou te contar um pouquinho, eu vou chegar até lá atrás um bocadinho. Quando eu me formei, não existia assistência judiciária gratuita. Pois não. Que hoje nós temos. Tem lá na OAB, tem aqui na USP, em vários locais tem, na prefeitura. Mas há 35 anos atrás não existia assistência judiciária. Existia uma procuradoria, onde a pessoa que não tinha condições financeiras para arcar com os honorários de um advogado, ele era nomeado pelo juiz. Esse advogado ficava 5, 6 anos cuidando daquele processo. Quando ele recebia uma certidão que o próprio juiz arbitrava um honorário, ele tinha que entrar com uma ação contra o Estado. Se sou honesto, conheço advogado que já foi embora, já não se encontra mais entre nós e nunca recebeu. Meu Deus. De verdade, eu cansei de trabalhar graciosamente para as pessoas que necessitavam. Então, veja bem, o advogado tem esse trabalho social. Hoje nós mantemos na nossa subseção assistência judiciária gratuita, que dá assistência a essas pessoas. Hoje nós temos um anexo à delegacia de São Caetano, que é o Plajan, que dá assistência à mulher violentada no lar. São trabalhos, vamos dizer, voluntários para a própria sociedade. Então, a sociedade começa a ver o advogado, a ordem dos advogados com outros olhos. E a OAB tem comissões temáticas também, né? Tem. Trabalham especificamente em algumas áreas. Né? O senhor citou alguns exemplos, mas é uma coisa bem ampla, né, doutora Adilson? Nós temos 38 subseções. São, como você disse, subseções, comissões. São comissões temáticas. Vou te citar algum exemplo. Temos comissões do trânsito, temos a comissão de assistência judiciária, comissão de ética e disciplina. São 38. Poderia ficar nominando assim, pelo menos uma meia hora. Outros grupos. Lembrar, entre os grupos de advogado. Então, cada uma vai fazendo aquele setor. E aí eles reúnem-se na nossa sede, eventualmente 1 ou 2 vezes por mês, o presidente faz uma reunião com os presidentes dessas comissões, querendo saber o que cada um tem feito e o que cada um pretende fazer. Perfeito. E aí vai desenvolvendo, e muitas vezes a população participa junto.
Terceiro mandato já? Por enquanto. Ih, senti uma reticência, hein, Márcio? Até quando? Até quando esse? Esse vai até dia 31 de dezembro de 2018. Tem limite a reeleição em São Caetano? Você viu? Esse tem limite, né? O que tem limite também é o nosso bloco aqui. A produção já nos avisa aqui para irmos para o intervalo comercial. Na volta, vamos seguir com essa prosa importante aqui com o Dr. Adilson Dias. Até já. Atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui, São Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. O Maracanã é único. O Pelourinho é único. A Catedral de Brasília é única. Luísa Vasconcelos é única, como você. Com a biometria, o seu título de eleitor terá a sua identidade digital. Assim, ninguém pode se passar por você na hora do voto. Verifique se sua cidade está participando do cadastramento digital. O prazo já está acabando. Informe-se no TRE do seu estado. TSE, Justiça Eleitoral. É isso, rápido, estamos de volta. Esse é o Café com Fatos aqui na TVSC, na Web TV São Caetano, conversando com o Dr. Adilson Dias, presidente da OAB São Caetano do Sul, agosto, mês do advogado. Estamos falando aqui da profissão, falando de justiça, temas que interessam a sua vida, a nossa vida. Aliás, convite para você participar, né? Você já viu aqui no nosso rodapé, no primeiro bloco, podemos até repetir os canais de comunicação para você mandar a sua mensagem diretamente no portal da Web TV, pode mandar para cá, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Facebook, canais abertos permanentemente, aí a gente recebe a sua manifestação e vai conversando aqui com o Dr. Adilson Dias. Nós fechamos o bloco passado, eu perguntando para o Dr. Adilson sobre este mandato, que é o terceiro no comando dele, né, até quando vai. E até 2018. Até 2018. Esse mandato até 2018. O último dia de 2018. Aí é o seguinte, doutor Adilson Dias, quando o senhor assumiu, um dos compromissos mais importantes que o senhor firmou com a classe foi o de construir a sede da OAB, né? Porque hoje como é que é? A OAB paga um aluguel? Como é que é do espaço? Hoje nós estamos instalados ali na Estrada das Lágrimas 361. É um prédio muito bom, locado para a OAB. Tá locado. Então tem uma despesa lá, tem que pagar o... E eu acredito que seja uma despesa alta. Eu não saberia te afirmar o valor, porque é pago lá por São Paulo. Não, mas a ideia é ter uma sede própria da OAB. Isso, com espaço certeza. Da OAB. Projeto, tudo novinho, é isso? Um dos meus projetos na minha primeira eleição,
Com certeza, eu falava de tudo, né? Farmácia, livraria, etc., ESA, tudo. Mas sempre falei também de uma sede própria. O atual prefeito, eu lembro que na minha posse da eleição da gestão anterior, de 2012, no discurso dele ele prometeu que conseguiria um terreno para a UAB. Naquele dia, na minha fala, eu falei para ele: prefeito, estou conhecendo o senhor hoje, mas o senhor não sabe para quem o senhor prometeu. Falei, se eu fosse o senhor, não teria prometido, prefeito. Agora aguenta porque eu vou cobrar, né? Coitado. Começou a chegar o mês de abril do ano passado, janeiro. Eu ia todos os dias lá no gabinete. Mas todos os dias, coitado. Eu acho que ele conseguiu arrumar o terreno para mim, porque ele falou assim, não, esse homem não vai sair do meu pé mais. O senhor ganhou pelo cansaço, é Eu isso? acho que eu ganhei ele pelo cansaço. Ele conseguiu, com muita boa vontade, o prefeito atual. Agradeço pessoalmente a ele, ele sabe que eu tenho essa gratidão por ele. Ele conseguiu para a gente, Anderson, não sei se você conhece ali o estacionamento da Faculdade Mauá. Sim. Pois é, você está passando assim pela Guido Aliberti, aí ela vira um pouquinho à esquerda na Rua Capivari. Tem ali um prédio que inicia o estacionamento. O prefeito desmembrou 560 metros a partir da parede daquele prédio. E fez uma escritura de comodato, passada a favor da Ordem dos Advogados do Brasil, lá da Seccional São Paulo, para construirmos ali uma sede própria, uma sede nova, onde aí nós vamos juntar todos os departamentos da nossa sede, porque hoje, por exemplo, a assistência judiciária fica ali no Jardim São Caetano, separado do nosso prédio administrativo. Então, o processo para a construção dessa nova sede encontra-se na seccional, porque tem que passar lá pelo departamento de obras nosso, direitinho, tem lá um engenheiro, depois passa pelo conselho seccional para aprovar aquele valor que ficou calculado, e aí a OAB faz um empréstimo junto ao BNDES. Não é só São Caetano que faz isso. Há coisa de 2 ou 3 meses atrás, o Conselho Seccional de São Paulo aprovou 14 novas casas do interior todo. Porque não sei se você sabe, existem 234 subseções. A de São Caetano qual que é? A 40ª. 40ª. Isso. Que, aliás, esse ano está fazendo 50 anos. Sabe? Tenho que ser justo e ressaltar o trabalho do Dr. Marcos da Costa, nosso presidente da seccional, que vem fazendo a segunda gestão dele, brilhante, impecável, dá muita assistência para o advogado em todos os aspectos, junto à representatividade, junto das instituições em Brasília, como aqui em São Paulo, TJ, ele abraça a advocacia com muita alegria. Até porque, um parênteses, né? A profissão de advogado tem muito de glamour também, né? Tem muito de vaidade, de aparecer, de holofote, mas o dia a dia da lida, de ir no fórum, de precisar correr para cima e para baixo, horas e horas, madrugadas lá fazendo processo, o pessoal às vezes não fala, né, doutor? São as agruras da profissão, né? Hoje em dia não tem muito que ir no fórum, porque hoje tem o procedimento eletrônico. Digital, né? Digital. Hoje você toca o seu processo de dentro do seu escritório. Mas, vamos dizer assim, 5 anos atrás não tinha isso. Quando eu comecei há 35 anos atrás, eu ia todos os dias no fórum. Todos os dias. E o duro é que eu gostei. Eu gostava, Anderson. Gostou da prosa? Eu vou contar uma coisa para vocês. Outro dia eu fui no Fórum de São Bernardo, uma das raras vezes, porque hoje eu tenho os advogados que eventualmente vão. Aí precisava dar uma olhada num procedimento criminal. E hoje é difícil você ter processo físico. Eu fui ver um processo que eu iniciei ele em 2006. Já se vão 10 anos. Iam, né? Já foram. Naquela oportunidade. Eu cheguei no balcão do fórum, Leandro, o Anderson. Eu fiquei lendo desde a capa. Eu fiquei 2 horas ali, Leandro.
Direto, lendo, porque ia ter audiência. A cartorária falou assim para mim no final: puxa vida, doutor, o senhor tem uma paciência, né? Eu falei para ela assim: não, querida, é que eu estava com vontade de ver um processo físico. Eu não vejo mais. Que saudade de ver um processo. Tudo digital. Eu falei, puta, tô batendo a saudade, gente. Mas e a velocidade, doutor Adilson? Porque muito se fala do sistema judiciário, do poder judiciário e da morosidade em muitos processos. Isso tem mudado? Então, mas essa certificação digital aí deu velocidade? Sai mais rápido a decisão ou não? Sai. Depende muito do cartório, porque hoje ainda não está totalmente, eles não estão totalmente adaptados. O sistema do TJ, às vezes eu vejo os advogados do escritório reclamando que eles falam que caiu o sistema. O sistema, tem que esperar e continua, às vezes tem que protocolar de noite, sabe? Mas tem andado um pouco mais rápido. Sabe? Agora, o procedimento criminal é assim, né? Não achava lá o exemplo nesse processo, não encontrava o acusado, suspendeu o processo. Até encontrar, e aí vai demorando. Aí, eventualmente, as testemunhas mudam, e aí vai facilitando a vida. Tanto que no final de todo esse período, que acho que foram 10, 12 anos, esse acusado foi absolvido. Caramba! Entendeu? Por tudo isso. Talvez, se você conseguisse fazer o julgamento no fervor dos fatos, a justiça seria até mais justa. Porque você pegaria a testemunha, os fatos novos, tudo fresquinho na cabeça. Entendeu? Aí daria para fazer uma justiça até mais justa. Mas se a coisa demora... A justiça tardia é injustiça, né, doutora Adilson? Tem vários casos, né? Sim, mas aí você vai fazer o quê, Leandro? Não tem jeito. O judiciário fica amarrado, sobrecarregado. Ele procura testemunha e não acha. Muito ruim isso, né? Sabe? É difícil. E não tem jeito de melhorar essa situação, a não ser que modificasse todo o procedimento judicial, tanto na esfera civil quanto na penal. Mas aí depende só da justiça ou depende, por exemplo, de mudança na legislação? Não, mudança na legislação. O deputado federal, por exemplo, Sim. tem que ser cobrado disso? A Sim. Câmara tem responsabilidade? Com certeza, mudança na legislação. Teria que meter a mão nisso? Sim, com certeza. Teria que ter um pouco de boa vontade dos legisladores e tudo, né? Doutor Adilson Dias, o Thales está nos assistindo. Obrigado, Thales, pela sua audiência. Ele toca num tema importante aqui relativo à advocacia, que é o bendito exame da ordem, né? Ele diz assim: quando o advogado passa no exame da OAB, automaticamente ele já faz parte da instituição? Como é que funciona o procedimento? Ele não tocou no assunto que é o mais polêmico da realização do exame, da dificuldade para passar no exame, mas já vou emendar também com isso, doutor Adilson. Veja bem, Anderson, a dificuldade, eu te sou franco. Se o bacharel em direito estudar um pouquinho só, não precisa virar um jurista, um jurisconsulto. Ele estudar só um pouquinho, ele consegue passar no exame da ordem. É necessário o exame da ordem. Mas mais de 80% bombam, doutor Adilson? Sim, mas é o que eu te falei. A turma não estuda mesmo, então. Hoje, a qualidade do ensino jurídico... Tá baixo. Vou mais além. Talvez não só do ensino jurídico, Sim, mas geral, né? no geral. Medicina parece que vai começar a fazer exame agora também. É bom que fizesse, ou já vem né? fazendo. Acho que devia fazer. É muito fraco, é muito fragilizado o ensino. Então, o que acontece? O bacharel, ele sai da faculdade, ele tem que fazer um cursinho direcionado para o exame da ordem. Isso. Por quê? Porque ele, lá atrás, eu vou te falar uma coisa, por exemplo, eu não sou melhor que todo mundo não, mas eu fiz uma vez só o exame e passei. Mas não é porque eu era bom. A faculdade tinha um nível melhor. Tinha uma base boa. Tinha uma base melhor. Por outro lado, é necessário, porque a gente vê muitos advogados por aí cometendo algumas falhas técnicas, e isso daí prejudica muito o cliente. Se é na esfera civil, pode causar uma indenização. Se é na esfera criminal, pode tirar a liberdade da pessoa. Entendeu? Então, é necessário o exame de ordem.
A resposta dele: passei no exame da ordem, já sou advogado? Não. Não? Não. O que tem que fazer Bacharel é mais? uma coisa. Para ser advogado, ele tem que estar inscrito na ordem dos Tá bom, advogados. passei no exame, mas tem que se inscrever. Ele se inscreveu na ordem, tem a carteira de advogado. Aí ele ganha aquele número, né? Isso, a inscrição. Aí ele é advogado. E o que um pode fazer e outro não? Por exemplo, o que o advogado faz que o bacharel não pode fazer? O bacharel pode conversar com você sobre direito. O bacharel Nada, não pode fazer Nada. É um bacharel. Fazer um processo judicial, ele não pode. Ele não pode assinar uma petição, ele não pode fazer uma audiência. Prestar um concurso, muito menos, né? Prestar concurso, ele pode. Dependendo do concurso, ele pode. Ah, dependendo da área, pode. Sim. Por exemplo, eu acredito que, exemplo, fiscal de rendas, não tenha que ter advogado em nenhum período. Sim, sim. Promotor de justiça, Juiz de direito, tem que trabalhar, se não me falha a memória, num período de 2 anos comprováveis como advogado. Okay. O público é importante que saiba disso, né? O cidadão é importante que Mas saiba o interessante é que a pessoa saiba que passei no exame da ordem, ótimo. Pega os documentos, vai na primeira subseção mais próxima à sua casa, vai lá, faz a sua inscrição, paga a sua taxinha, que aí você virou advogado. Aqui em São Caetano, são quantos advogados hoje, doutor Adilson? Mais ou menos 2.500 inscritos. Cresceu esse número nos últimos tempos? Quando o Cresceu. senhor assumiu lá em 2010, eram quantos? Mais ou menos 1.350. Quase dobrou. Quase dobrou, mas aí eu te falo por quê, Anderson. Veja bem, não é querer falar bem da gente porque é feio eu falar bem de mim mesmo, mas da minha gestão para cá, em 2010, tem uma farmácia com praticamente 30% de desconto para os advogados e familiares, nos medicamentos, tem a livraria, também tem desconto, tem um consultório dentário muito bom, tem a Escola Superior de Advocacia, onde existem vários cursos de atualização para o advogado, tem o pós-graduação. Isso tudo traz o advogado para a subseção, porque ela tem movimento, ela tem vida. Vou te falar uma coisa, por exemplo, qualquer subseção aqui não tem curso de pós-graduação. São Caetano tem. Então, o advogado vem para cá. Ele quer se inscrever aqui, porque aqui tem atividade. Então, por isso. Muito bem. Doutora Adilson, um Pois outro não. tema não é diretamente a sua área dentro da advocacia, mas é importante porque tem causado grande polêmica. A decisão recente da Suprema Corte do STF dizendo que a votação sobre contas de ex-prefeito tem soberania na Câmara e não mais no Tribunal de Contas, que seria o órgão técnico. E aí os críticos dizem o seguinte: pronto, agora acabou. O prefeito simplesmente basta comprar uma base aliada, bancar uma governabilidade, que ele não precisa mais investir o que é necessário na educação, não precisa investir mais o que é necessário na saúde, desde que no final ele tenha a garantia dos votos necessários na Câmara, ele não tem problema com rejeição ou reprovação de contas. Como é que o senhor viu essa decisão do STF? Olha, eu sou franco, é como você disse, não é bem a minha área, Leandro. Vou te dar a minha posição pessoal. Eu não acho bom. Eu acho que teria que ser a decisão técnica. Porque, como você disse, se o prefeito tem uma base boa na Câmara, ele consegue passar. Agora, lá no Tribunal de Contas, não. Então, mas não a tem decisão do Tribunal de Contas é tão técnica quanto dizem ser, porque os responsáveis pela apreciação ou pela revisão das contas também não são indicados politicamente? São, mas não necessariamente por esse prefeito Não tem que vínculo você direto. falou. Não tem vínculo direto. Agora, lá são auditores que são técnicos para trabalhar justamente com essas contas. Agora eu te falo, e aqui, por exemplo, numa Câmara Municipal, alguém é técnico para julgar? Não. Não, mas se for assim, fecha o Tribunal de Contas. Pois é. Para que serve, então? Pois é. Só está dando despesa, concorda? Se não Perfeitamente. vale nada o Tribunal de Contas, é a Câmara que vai decidir. Que vai decidir. A Câmara que faça a avaliação do começo ao fim. Se o prefeito, Não manda para Tribunal de Contas nenhum. se o prefeito tiver uma boa base aliada ali, mas tá Até na porque, cara, que até isso? porque o ritual até então já era confuso, né? Porque o ritual dizia o quê? O Tribunal de Contas, os seus auditores vão lá, durante um tempo bastante longo, bastante extenso, vão analisar a contabilidade do prefeito.
aí rejeitou a contabilidade ou deu um parecer favorável, manda para a Câmara. A Câmara pode mudar a decisão do TCE. E aí valia a decisão da Câmara. É uma vergonha isso aí. Pois né? é. Aí o que adiantou é uma o Tribunal vergonha de Contas? esse negócio. Exatamente. Uma Por vergonha. isso que a minha opinião pessoal é que tem que prevalecer Está longe de a decisão técnica. Lógico, de atender os interesses do cidadão. Isso é um absurdo. Precisamos fazer um intervalo, né, produção? Vamos para o intervalo rápido. Boa. Mais um, a gente volta já com o bloco final da conversa com o Dr. Adilson Dias, presidente da OAB de São Caetano. E ó, o Altair Miranda do Bairro Olímpico tá pegando no pé aqui, doutor Adilson Dias vai ter que responder a pergunta dele na volta do bloco. Altair, fica esperto aí que a gente vai fazer a pergunta para ele sim, a gente volta já. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde, na TVSC, a TV de São Caetano. Voltamos, Café com Fatos, nos instantes finais aqui no bloco final. Mais uma vez agradecendo sua audiência. E o Anderson tinha deixado uma pergunta aqui no ar. Eu não. Foi o Altair que fez a pergunta aqui. Altair, grande abraço para você. Obrigado pela audiência. Estamos aqui com o Dr. Adilson Dias, presidente da OAB São Caetano. E ele escreve aqui o seguinte, ó. O presidente da OAB já declarou quem vai apoiar nas eleições a Prefeitura de São Caetano do Sul? Boa noite, Altair. Obrigado pela pergunta. O presidente da OAB e a OAB não declara voto. Nós não podemos... nós somos apartidários. Eventualmente, o colega está falando em algum jornal que apareceu alguma coisa nesse sentido, que eu apoiaria A ou B. Quero deixar claro para você que nunca me consultaram se eu apoiaria alguém, colocaram simplesmente no jornal. Não apoio ninguém, a OAB muito menos. Aproveito para deixar claro que qualquer candidato a prefeito, qualquer candidato a vereador que falar que a OAB apoia A ou B como candidato, é inverdade. Aí você já até pode falar que não vai votar no cidadão porque ele está mentindo. A OAB é apartidária, esse presidente não toma partido, não pede voto para ninguém. Tá bom. Espero ter respondido. Obrigado, Altair. Não, e é importante eu esclarecer isso, doutor Adilson, porque chega nessa fase, principalmente uma eleição municipal que tem os debates locais,
as associações normalmente são questionadas sobre isso. E em São Caetano, pela importância que tem. Em 2012, o debate na OAB marcou o início da campanha e foi exatamente o dia que o então candidato a prefeito Edgar Nóbrega desistiu da candidatura. Esse ano, mais uma vez, como o senhor destacou, vai ter o debate, o primeiro no dia 30. A Associação Comercial também vai fazer um debate confirmado para o dia 15 de setembro. Ou seja, são essas entidades de classe que movimentam a política e também tentam, dentro das suas ferramentas e das suas maneiras, aproximar os candidatos dos moradores, dos eleitores da cidade. Isso. Esse também é um dos motivos que a OAB é partidária, Leandro. Veja bem, dia 30 nós faremos o debate. Estarão lá na Ordem dos Advogados todos os pré-candidatos a prefeito. Então, veja bem, a OAB, se tomasse o partido de algum ou outro candidato, poderia até ser imparcial. Todos vão? Ser já parcial. confirmaram presença? Todos. Que poderiam ser parcial nos debates. Então, a OAB fica alheia. Muito pelo contrário, até ajuda a fiscalizar a justiça eleitoral com relação aos trabalhos feitos pelos candidatos, para ver se eles estão seguindo a justiça eleitoral. A OAB faz esse, e eu, no dia da eleição, vocês vão me ver andando por aí, porque eu quero participar. E muitas vezes eu até ando. Na eleição passada, se não me engano, eu andei a lado com o juiz eleitoral, até para se fazer justiça, né? Muito bem. Estamos caminhando para o final da conversa, mas acho que dá tempo ainda do Dr. Adilson Dias responder a Alana, que está no bairro Santa Paula, Alana, também obrigado. Participa aqui com a gente. Obrigado, boa noite para você. O senhor falava do atendimento social, né, do papel social da OAB, e ela quer mais detalhes sobre assistência jurídica gratuita na Ordem aqui em São Caetano. Como é que é o procedimento? Explica para a Alana e para os demais telespectadores e internautas, por favor. Boa noite, Lana. Obrigado pela pergunta. Olha, a assistência judiciária gratuita funciona ali no Jardim São Caetano, é próximo ao Fórum, na rua Vitor Meireles 66. É de segunda e quarta-feira. A senhora vai lá, tem as funcionárias, vão marcar um dia e horário para a senhora falar com o advogado. Tem alguns pré-requisitos de alguns documentos que a senhora precisa levar. Eu não sei todos. Uma coisa que eu sei de cabeça é o seguinte: o necessitado, a pessoa que precisa do advogado, não pode ter uma receita salarial sob o teto que ela mora superior a 3 salários mínimos. Ou seja, não é a pessoa necessitada, são de todas as pessoas que residem naquele imóvel. Não pode ter um valor, uma receita acima de 3 salários mínimos. E tem algum outro requisito que eu sou honesto, não lembro agora de cabeça. Mas se a senhora for na rua Vitor Meireles 66, pode procurar a dona Priscila ou a dona Cristina, de segunda e quarta-feira, o atendimento com os advogados. Porém, para marcar o atendimento pode ser de segunda a sexta. Tudo bem, doutor Adilson. E vamos ainda ao longo desse processo eleitoral, até depois do processo eleitoral, o doutor Adilson vai voltar, porque tem campanha eleitoral que mais tem pauta na justiça do que fora de lá, viu? Falam tanto da judicialização e a gente vai ver se a campanha vai ser isso mesmo ou se vai ser uma campanha propositiva, como espera o cidadão, como espera o morador em todas as cidades, em especial que os municípios que a gente acompanha tão de perto, como a nossa região do ABC. Doutor Adilson, obrigado pela gentileza da entrevista. Sempre à disposição aqui o cafezinho quentinho com muitos fatos. Eu aqui agradeço, Leandro, meu grande amigo, Anderson, meu grande amigo, agradeço a gentileza de vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado. E quero deixar a seguinte mensagem para a população de São Caetano: olhem, pensem bem, façam uma reflexão em quem vão votar. Precisamos votar bem, direito, para não precisarmos ter que modificar lá na frente e não nos arrependermos. Reflitam antes de dar o seu voto a alguns candidatos.
Boa noite a todos, muito obrigado. Parabéns aos advogados, né, que cumprimentando aqui o doutor Adilson, cumprimentamos toda a classe que está em festa nesse mês de agosto. E a gente vai embora, nós voltamos a qualquer momento, em horários alternativos aqui na Web TV São Caetano, na própria TV SC, no Facebook, no YouTube, a gente está por aí. E quarta-feira que vem ao vivo, se Deus quiser, a partir das 8 da noite. Certo, Leandro? Se Deus quiser, até a próxima. Um abraço, Boa gente. noite. Tchau, boa noite.